Fala galera, eu sou o Rafael. Eu sou Julie Campelo. E esse é o nosso podcast. Pode despertar. E hoje nós vamos falar sobre você se sentir preso dentro de si, acorrentado, ou sensação insuportável no lado ruim da força. É uma sensação horrível. Um dos pontos, né, já começando aqui, já abriu vários triplex Já na cabeça de começa, vocês. vai. Um ponto muito importante de se atentar é essa sensação de se sentir preso dentro de si, vem da vontade de ter algo. Você saber que para ter esse algo você precisa fazer algo e você não conseguir. Exemplo. Para ter mais dinheiro, eu preciso gastar menos. Ou preciso, tá? Ou preciso me potencializar mais como profissional para elevar o meu valor, o valor da minha hora, o valor do meu produto, do meu serviço, para que a prosperidade chegue mais. E você não faz nada, você não se potencializa como profissional, você não estuda o que tem que se estudar, você não investe nos cursos e formações que você precisa, você não melhora a entrega do seu serviço, do seu produto. Logo, mais dinheiro não vem. Ou quando vem, você gasta. E você age de forma impulsiva, inconsciente. Então, essa sensação de estar se sentindo preso dentro de você, vem de você querer um tipo de vida e não se movimentar para construí-la. E não saber que não está se movimentando, né? Muitas vezes, tipo, sabe. As pessoas não sabem. Mas não sabe assim, por quê. Por que eu não tô conseguindo isso, não, é né? verdade. Isso é verdade. Tipo, eu quero, mas, pô, tô fazendo de tudo. Só que, na verdade, não. A pessoa não fez nada do que tinha que fazer para chegar ali naquele objetivo. Sim. Olha, lembrei agora de uma época nossa. Eu já fui essa pessoa, né? Eu já fui essa pessoa. Lembrei disso. Eu lembro que o Rafa, ele tinha essa distorção da realidade. Então, é muito bom esse ponto de você trazer mesmo. Porque tem pessoas que acham que estão fazendo, mas não estão fazendo, gente. Não estão fazendo. O Rafa teve 2 pontos muito cruciais na vida dele que ele distorcia a realidade e nada do que eu falasse ele aceitava. Que era a vida financeira e o corpo. Vida financeira, ele jurava que já tinha feito de tudo. Por quê? Porque nós tínhamos aberto dois empreendimentos, um restaurante e uma lanchonete, e falido em 2 meses. E aí ele achava que isso era ter feito tudo que tinha que ser feito para prosperar. E quando a gente começou a se posicionar na internet, eu, num primeiro momento, né, comecei a me posicionar na internet, e os resultados não vinham, ele já falava, mas a gente já tá fazendo de tudo, não tá vindo. O Rafa, ele tinha esse ponto muito vitimista, né? Ele tinha esse lado. Eu também tinha muito esse lado. Muitas vezes eu me sentia injustiçada pela vida. Mas o meu sangue nos olhos aumentava. E aí ficava, por que com fulano acontece Isso. com a gente não? Exato. Injustiça, E eu não sei o quê. Fulano sabe de algo que a gente não faz não mal sabe. a ninguém. A gente é bonzinho, a gente ajuda os outros. Gente, perfeito você trazer isso. Porque muitas pessoas acham que ser bonzinho precisa ser recompensado pela vida. E normalmente financeiramente. É como se você recebesse uma grana por você ser bonzinho. Gente, ser bom, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa generosa é o nosso dever. Isso não requer recompensa. Vai vir? Vai vir. Mas não é em dinheiro. O que traz dinheiro para a nossa vida é trabalho. Não adianta nada. Você pegar, dar lá o seu dízimo, dar lá o dinheiro para um pedinte e você não trabalhar e você não elevar a si como profissional. E aí você fica esperando que Deus aumente a tua vida financeira. E além do trabalho, né? Porque muita gente trabalha 24 horas e não consegue atingir um objetivo de sucesso financeiro. É trabalhar com intencionalidade, né? Trabalhar com estratégia, trabalhar com sabendo foco, para onde está indo. Saber para onde está indo, exatamente. Isso. E aí a gente se sente preso dentro de si porque a gente não atinge os resultados que a gente quer
E muitas vezes, como eu já fui um dia, a gente acha que já fez de tudo para aquilo acontecer. E, na verdade, a gente fez, sim, algumas coisas, mas não as ações corretas para chegar aonde a gente precisa chegar, onde a gente quer chegar. E aí tem a questão também que eu vejo muito acontecer, é que algumas pessoas, como você trouxe no início, têm clareza de onde quer chegar, sabe o que tem que fazer, se vitimiza por não estar conseguindo, mas não está disposta a pagar o preço. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa tem um shape danado, de musculatura top. Vamos botar um cara aí com um tanquinho, caramba, um peitoral, pá, todo torado assim, musculatura. E aí chega eu, gordinho, né? Pô, amor, tô malhando aqui e não tá acontecendo. Só que, ponto 1, esse cara treina 2, 3 vezes no dia. Muitas vezes, tá? Não é todo mundo. Tô falando um exemplo aqui... Existe. Existe, mas é um exemplo hipotético. O cara treina 3 vezes no dia. Quantas vezes eu treino no dia? Tem dia que eu não treino. Muitos dias eu não treino. Então, beleza. Ponto 1. Me vitimizo por não ter o shape dele e não treino todos os dias como esse cara. Esse cara treina 3 vezes. Estou disposto a treinar 3 vezes na semana? Tem nem tempo pro negócio esse desse. Cara se suplementa, vai no nutrólogo, vai no nutricionista, toma um monte de suplemento personal e o caramba, eu tomo alguma coisa? Eu não tomo nada. Eu vou no nutrólogo? Não. Eu vou no nutricionista, controlo a minha alimentação, eu ingiro menos caloria do que eu gasto? Não. Então como que eu vou ficar me comparando e me vitimizando porque eu não tenho o shape desse cara? Eu vejo isso acontecer muito, né? Nossa, isso é perfeito, porque esse é um dos pontos também desse tema, para despertar vocês cada vez mais no seguinte sentido. O ideal é você ir reconstruindo a sua vida por áreas, tá? Por áreas. Mas é muito comum, quando você começa a entrar numa paz mental, num equilíbrio emocional, a sua consciência ela tá mais expandida, você tem clareza do que você está fazendo e o que você vai colher a partir daquele fazer, você ir, sabe, alinhando junto todas as outras áreas da vida. Mas o ideal é, com intensidade, você dar atenção a uma área da vida por vez. Por quê? Porque tem momentos que você não está disposto, isso que o Rafa falou, a desempenhar determinadas coisas para ter aquilo que você já quer ter, mas não é hora. Então seja honesta com você. Exemplo, lá atrás, nos meus anos de labuta, né, que eu era dependente financeiramente, a gente morava de favor, não fazia dinheiro. Eu queria muito uma alimentação já saudável. É óbvio. A maioria de nós tem esse desejo dentro de si de entrar num hábito bom alimentar. Mas eu estava altamente pressionada. Eu estava numa fase na vida que a gente sentia muita pressão por estar morando de favor. A gente ainda não tinha nenhum resultado financeiro. E quando começou a surgir nossos primeiros resultados financeiros, eles eram pequenos. Como tudo na vida que começa, né? A gente tem a fase da semeadura, né? Do plantio, da semeadura e depois da colheita. E vai crescendo aos poucos. Então, nós passamos como qualquer meros mortais, e você não queira também burlar o processo, nós passamos por esse processo de não ter resultado, porque estamos plantando ainda, ter a semeadura, pegar só um tiquito e a colheita e vir acontecendo até que realmente se torne robusta, né? Mas o grande lance aqui é, nessa época em que a gente estava extremamente pressionado, sem dinheiro, morando de favor, o que acontecia? Na hora que tinha alguma coisinha, a gente se acabava na comida, porque era a nossa válvula de escape. A gente não tinha dinheiro, né? Pra comer num restaurante bom. Nossa diversão era comer coisas altamente palatáveis, altamente calóricas. Quando a gente começou a ganhar um pouco de dinheiro, a gente começou a aloprar, né? Ainda tem isso, tá? Então, assim, eu percebi... Aloprar na comida, tá? De aí, meu amor, liberaram os dragões de Komodo. Principalmente o dragão aqui, né? E aí foi pro mundo comer. Gente, tudo é fase. Olha pra fase que você tá agora
e se concentra em uma área da vida. Qual é a área da vida que mais te dói? A minha, lá atrás, era financeira. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu desenvolvi a disciplina na academia, para eu não ultrapassar o meu peso drasticamente. Então, eu desenvolvi a disciplina na academia porque eu sabia que eu não estava tendo controle com a comida naquela fase. Eu estava muito chateada em muitos momentos. Eu estava chateada, eu estava frustrada, eu estava insatisfeita. Era uma pressão enorme para as coisas acontecerem. E óbvio, não é porque eu quero que vai. Eu preciso trabalhar para que aconteça. E a gente estava nesse processo. Então, a minha própria mente, já expandida, ela me trouxe esse direcionamento. E falou, Julie, não é hora de você começar a se cobrar na alimentação agora. Senão você vai pirar. É o seu momento de lazer. E eu me permitia um momento de lazer. Foi quando a minha ansiedade até diminuiu em relação à comida, a me cobrar a comer bem. A minha ansiedade diminuiu. E olha que loucura. Eu diminuí a vontade de comer loucamente. Continuei comendo besteira? Continuei. Mas não exacerbadamente. Só pelo fato de eu ter relaxado com isso, parado de me cobrar muito. E esse exemplo que a Julie trouxe, que era uma dor dela, a questão da alimentação, a gente precisou ter clareza do seguinte ponto também. Para fazer uma alimentação balanceada, a gente precisa comprar certos alimentos. E não é baratinho você montar um plano alimentar. Tem gente que tem esse dom, né, de comprar em vários lugares até conseguir fazer um mercado ultra barato, né? Ai, amor, eu não sei. Eu cheguei à conclusão que a gente não sabe fazer mercado. Eu acho que a gente não sabe. Mas, enfim, não é baratinho. Pra gente não é baratinho porque a gente não sabe fazer o mercado ainda. Mas, de qualquer maneira, sendo barato ou caro, naquela época a gente não tinha um tostão pra fazer o mercado e comprar comida natural. Então a gente dependia de alguém, da minha sogra, comprar os alimentos e a gente se adequava a ela. É algo que não faz sentido nenhum a Júlia ter a dor naquela época de querer melhorar a alimentação. É algo que, tipo, se a gente não tinha dinheiro para comprar alimentação, se a gente dependia de outra pessoa, a gente comia o que tinha lá, como que ela vai ter essa dor? Então é essa questão que a gente está trazendo aqui. Ser coerente. Né? Você ter clareza. E a Julie conseguiu em determinado momento, porque ao longo da jornada que a gente começou a trabalhar com desenvolvimento humano, a gente precisou se desenvolver também. Né? Então... E a gente está sempre se desenvolvendo. Eternamente. Eterno. Então, esses desafios que a gente traz aqui, acho que a grande maioria a gente passou, né? Ou a gente passa também, até hoje. Poucos desafios que os meros mortais passam, a gente não passou. Existem alguns, mas... Esse desafio que eu trouxe de exemplo, né? De, tipo, querer colocar o shape, eu treinava igual um maluco. Treinava boxe, musculação e falava, caraca, mano, tô emagrecendo. E treinava muito. Chegava em casa pingando, né? Uhum. Até eu me lesionar de novo e isso também é uma autossabotagem, mas enfim, é papo para outro episódio. E aí eu ficava, não tá indo. Mas aí eu treinava, gastava uma caloria absurda. Vamos botar aí, sei lá, hipoteticamente, 2.000 calorias, mas eu comia 5.000. Eu saía de lá... No mesmo instante, gente. No mesmo instante. Era surreal. Porque se você treina, você sabe, você sai com um apetite. Depois você dá um treino daqueles top e você sai com apetite de dragão. E aí eu comi igual um tigre louco. Eu vou destruir aqui. Me dá uma tábua de carne. Tábua de carne com batata frita, com, sei lá, com baião de 2. E comia tudo praticamente sozinha. A Júlia comia 2 pedaços, eu comia 6, 7. A batata frita, ela tirava um pouquinho, eu comia todo o resto. E aí, como é que eu vou, mesmo eu treinando pra caramba? Você tem que ingerir menos calorias, você tem que ingerir... Gastar menos calorias do que você... E gastar mais? Você tem que gastar mais calorias do que você ingere. Então, eu não tava fazendo isso. E aí, ficava me vitimizando. E vou te falar... Isso hoje, tá? Isso hoje. Na atual conjuntura aqui, ó. No dia que eu tô gravando aqui, ó. Não, para que você já melhorou bastante essa concepção aí, essa percepção. Melhorei, mas eu ainda tô em processo. O Rafael, ele se recusava. Isso é muito bom ele trazer... E a gente trazer as nossas experiências, porque muitos de vocês devem estar aí sentadinhos no sofá falando, cara, ou no ônibus, no carro, indo levar as crianças, pegar as crianças no trabalho, sei lá, onde você está assistindo a gente nesse momento. Mas muitos de vocês estão olhando e falando assim, caraca, eu também estou em negação.
Gente, o Rafael presta atenção no que eu vou falar isso aqui. O Rafael, ele se recusava a acreditar que a alimentação tinha qualquer impacto na construção do corpo dele. Vocês têm noção de um negócio dele? Ele se recusava. Eu olhava pra ele... era só treinar. Eu olhava pra ele e falava, amor, não, pelo amor de Deus. É sério isso que você tá falando? E ele, lógico, porque quando eu treinava, ele era um moleque de 17 anos, o metabolismo lá gritando. Era outra época. Outra época. E outra, ele não estava em sobrepeso. Ele não precisava entrar em déficit calórico. Não precisava. Não. Ele já era matusquelinho. Ele era magrinho. Era só ele pegar o pezinho dele, comia igual um tigre louco, porque era adolescente, treinava muito e já estava no corpo ideal dele. Agora, tá em sobrepeso, querido. Precisa entrar em déficit calórico. Não tem jeito. Ele se recusava, gente. Olha o nível que muitas pessoas se agarram. Isso a gente está trazendo, que foi uma experiência que realmente que a gente viveu. Mas existem inúmeras variáveis de experiências que você está hoje se recusando olhar como deve ser olhado. E aí você precisa sair dessa negação, olhar para o que você deve ser olhado, expandir a sua consciência e aí você olhando para aquilo, com clareza daquilo, você falar, estou disposto ou não estou disposto? E acabou. E tá tudo bem. Porque aí você sai dessa sensação de você tá preso dentro de você. Tá preso dentro da sua própria vida. Eu estou com sobrepeso, estou com sobrepeso. Sei que eu preciso entrar em déficit, sei que eu preciso... Estou disposto, não estou disposto. Ok. Olha que leveza. Olha que alegria. Agora, não dá para você o tempo todo. Quero mais dinheiro, mas não quero trabalhar. Quero emagrecer, mas não quero fazer o que tem que ser feito. Aí também não dá. Porque é frustrante. O ponto maior de frustração do ser humano é você querer algo e não estar disposto a construir esse algo. Presta atenção nisso. Anota, cola, onde você quiser colar. O maior ponto de sofrimento do ser humano é querer algo e não estar disposto a construir esse algo. Exemplo, quero paz emocional, mas não estou disposto a perdoar. Ponto. Não está disposto a perdoar? Não está disposto a soltar? Não vai ter paz emocional. E tá tudo bem. Tudo bem. Se você não está disposto e aceita... Exato. Beleza. É você olhar para aquilo, saber, eu preciso liberar perdão, eu preciso soltar isso daqui, mas ainda não estou disposto. Ok, lide com a sua falta de paz emocional. Mas não fica querendo. Mas sabendo o que está acontecendo. Então é para tudo, não é só para o corpo, nem só para o dinheiro, é para tudo, tudo, tudo. Tudo que você quer, você precisa estar disposto a realizar. Senão, você entra em sofrimento. E agora tem algo que eu acredito muito, que é o seguinte. Por exemplo, é um ponto que eu estou trabalhando em mim, essa questão da comida, porque existem certas áreas na vida que a gente precisa controlar para poder ter força sobre a sua mente, digamos assim. Por exemplo, o seu jubileu, vou falar assim. Que isso? Seu jubileu para os homens. Se você não controlar qualquer mulher bonita e... Ah, o jubileu seria um Bilal? É. Ah, tá. Se você não consegue controlar, não falar não pro seu amigão, você não vai conseguir falar não para outras coisas, sabe? Eu acho que você tem certas coisas que a gente precisa aprender a falar não para fortalecer a nossa mente e nos fortalecer como ser humano. Então, assim como o jubileu, assim como outras coisas, a gente precisa aprender a dizer não para nos fortalecer. A comida é um ponto que eu estou melhorando, porque eu acredito. Tanto essas outras coisas quanto a comida, se a gente não consegue controlar o que a gente come, por exemplo, né, não ter força mental para rejeitar certos alimentos palatáveis que não fazem bem para a saúde, que causam câncer ou sei lá o quê. Inflama tudo. Inflama o nosso corpo. A gente não vai ter força mental para falar não para outras coisas que possam nos colocar em uma situação ruim na nossa vida. Então é algo que eu aprendi a dizer não para muitas coisas, né? Eu evoluí muito nesse sentido, tenho muito orgulho que eu consigo dizer não para muitas coisas mesmo.
Agora, para comida, é uma coisa que eu ainda tô trabalhando, né, amor? Sim, sim. Pra dizer não. Eu olho uma batata frita e fico, meu Deus, chega só frio. E é um dos 7 pecados capitais, vício, né? Isso daí, vicia, né? Alimento Então, palatável vicia. Entra em é uma vício coisa mesmo. que eu tô trabalhando em mim para controlar, porque eu acredito nessa filosofia, que a gente precisa controlar certas coisas pra gente se fortalecer como ser humano. Dizer não para coisas difíceis, para você conseguir dizer não para coisas que possam te colocar em situações ruins. Comece dizendo não para pequenas coisas e aí você vai trabalhando isso em você aos poucos, né? Criando não se cobra tipo também, tem que dizer não para tudo. Vai aos pouquinhos que você vai conseguir, que nem eu tô fazendo com a comida, né? Isso é muito importante porque a maioria das pessoas já estão tão cansadas do que elas estão vivendo há anos que elas acham que se... Um exemplo, pegando aqui comida novamente. Muitas vezes eu vinha de uma alimentação muito legal, café da manhã, almoço bacana, chegava fim do dia, meu amor, fim do dia, eu aloprava e era um balde de pipoca. E aí depois eu não estava satisfeita e ia lá fazer brigadeiro. E depois eu não estava satisfeita, eu e o Rafa a gente saía para comer um podrão, né? Que aqui no Rio de Janeiro a gente chama de podrão, um cachorro-quente ou um cheeseburger, x-egg, etc, etc. Porque o que eu tinha na minha cabeça? Já errei com essa pipoca, já tá tudo errado mesmo, então bora errar. Só que esse erro acontecia umas 4, 5 vezes na semana. Então, Outra coisa que era engraçada. Só hoje, amor. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia. Vamos lá naquele rodizinho. Não. Vamos lá no podrão. Despedida. A gente se despediu por anos e anos. Exatamente. Mas uma coisa que a Julie sempre falou pra mim, que eu falava assim, tipo, eu ria da cara dela quando ela falava, não, amor, vamos fazer. Aí eu, de novo, tá de sacanagem, né? Desculpa o palavreado. A gente já tentou várias vezes e não conseguiu. Aí ela, tenha paciência, uma hora vai. Vamos focando, vamos fazendo, que uma hora vai dar certo. Não é porque a gente não conseguiu até aqui que uma hora a gente não vai conseguir. Exatamente. Isso já deu certo em várias áreas da nossa vida, assim. Várias. Da comida ainda comigo, não. Já deu bastante, já mudei muito. Melhorando. Não, melhorei muito. Melhorou muito, gente. O Rafael comia 3 hambúrgueres. Quando eu conheci o Rafael... Teve uma fase que eu comia 5. Que isso, essa Sério, parte eu não tava na tua vida não, ainda. Não. Comia 5, fácil. Gente, olha isso. Então, assim, é um ponto muito importante para vocês se atentarem que uma reconstrução de si, de hábitos, de escolhas, de vida, leva tempo. A gente falha várias vezes. E tá tudo bem, não se cobra tanto. Quer dizer, se cobra para não entrar no vitimismo, na criancinha mimada. Mas, se você está vendo o que você está buscando e você está falhando, mas no caminho da busca por essa construção, se apoie, sabe? Se perdoe. Não vira um martírio na sua vida, porque se reconstruir já gera dor. Com um carrasco do lado que é você mesmo, vai doer ainda mais. E sabe qual é a grande chance que você aumenta agindo dessa forma? Largar tudo pelo caminho e não se reconstruir nunca mais. Porque tá doendo tanto, e você tá se machucando ainda, que são 2 níveis de dores. A dor do processo de mudança e a dor de você se batendo. Lembre-se, a sugestão é: busque fazer esse trabalho em uma área por vez e vá aos pouquinhos. Vá aos poucos. Quantas vezes eu comia bem, eu me exercitava na segunda-feira, na terça-feira, quarta-feira, eu já estava alucinada, louca dentro da minha roupa. Já não estava indo à academia, já estava comendo tudo. Isso faz parte do processo. É um padrão de anos que você está buscando ir desconstruindo. Sabe o martelinho? Você vai lapidando. É você, nesse momento, buscando se reconstruir. Então, você precisa do seu amor, você precisa do seu carinho, você precisa do seu apoio. Porque você está reaprendendo a viver, você está reaprendendo a fazer novas escolhas.
Você está reaprendendo a olhar de frente para escolhas que te levam para uma vida de insatisfação. Isso dói. Porque você está louca de vontade de escolher esse hábito, esse caminho que você já sabe que vai te levar para um lugar não tão bom. Isso dói. E dói você rejeitar isso, que é um padrão já conhecido, e ir para o outro caminho. Dói também. Só que essa dor desse novo caminho é uma dor que depois vai te trazer tanta alegria, tanta satisfação, e essa dor onde você só vai para o padrão antigo, gastar além do necessário, comer além do necessário, se machucar, criar diálogos internos onde você se machuca o tempo todo, é uma dor que não vai te trazer benefício algum. Algum. Então, esse sentimento de estar preso dentro de si, vem dessa ansiedade de querer construir uma vida incrível do nada. Do nada, de repente, você quer dormir e acordar com todas as suas chavinhas mentais e emocionais viradas, e aí você ir desempenhando o seu novo dia, na sua nova vida, com novos hábitos e sem precisar lidar com nenhum esforço. Não vai rolar. Não vai. Existe um processo, né? Existe um processo. Não dá para burlar o processo. A busca por burlar esse processo causa sofrimento. Porque aí você entra no jogo do tigrinho, porque você quer mais dinheiro, mas não está disposto a trabalhar. Aí você entra no jogo do tigrinho. Aí você entra em dietas mirabolantes. Faz uma bariátrica. Exato. Para burlar um processo de academia ou dieta. Exato. Exato. Tem pontos que se chega que realmente é o mais saudável. Saúde, mas né? tem pessoas que não precisam. É um exemplo. Sim, e entra nisso. Ou Ozempic, sei lá. Exato. Por quê? Porque o ser humano está se tornando cada vez mais imediatista. E está se tornando cada vez mais refém dos resultados mais rápidos e vítima de consequências negativas que vêm disso. O processo de transformação, o processo de crescimento, existe uma natureza. Existe um processo natural para tudo acontecer. E esse é o melhor processo da vida. Então, se você está na fase que você quer se reconstruir, encara o processo. Torna isso divertido. Por que tem que ser um peso? Tudo bem, você falhou, vai doer. Ok, encara isso e fala, realmente, hoje eu falei. Não entra, não embarca no seu emocional naquilo ali, não. A gente, inclusive, fez um episódio anterior falando sobre inteligência emocional. Racionalize mais, sinta menos. Isso vai te dar mais força para encarar as partes de desafios da vida. Mas a vida ela não é predominantemente de desafio. Não é. À medida que você vai crescendo, que você vai se tornando cada vez mais consciente de si e da construção da sua realidade, a sua vida vai se tornando menos desafiadora. Acredite. E vão ter vezes, você tem que ter paciência com você realmente, porque vão ter vezes que, por exemplo, você está no foco, você está conseguindo fazer o que tem que fazer, mas aí alguma coisa acontece no meio do caminho e você se perde por um determinado tempo e tudo que você conquistou meio que volta. Vamos supor de novo um exemplo para trazer para o contexto de novo o exemplo de emagrecimento. Você tá lá treinando pra caramba, tá conquistando, daqui a pouco você se lesiona e aí volta de novo. E aí é um processo que, cara, na vida acontece. Por exemplo, de novo. Você tem que ter paciência com você para entender o momento que você voltou porque se lesionou e cair para dentro de novo quando você melhorar. Que aí o que acontece muito é que muitas pessoas depois que volta, tipo, agora voltou, não vou passar por tudo isso de novo para chegar naquele ponto que eu já tinha chegado. Agora dane-se, larguei. Então não, você tem que ter essa consciência, tem que ter essa paciência. Por exemplo, eu tava treinando very hard, tava, conseguindo chegar no shape maneiro, mesmo comendo igual um monstro, mas tava gastando muita caloria, então eu tava conseguindo botar um corpo maneiro, né?
Mas eu lesionei minha mão. Tô com esses 2 dedos aqui ruins. Eu machuquei treinando boxe. Não sei exatamente como que eu consegui fazer essa proeza. Mas eu já tô 2 meses sem conseguir malhar. E aí eu mesmo fiquei, hoje, mesmo com bastante consciência, bastante estudo, fiquei puto pra caramba, desculpa o palavrão. Falei assim, dane-se, não vou fazer mais porra nenhuma. Não vou mais treinar também, porque já que eu não posso pegar peso, eu não posso treinar, fazer o que eu gosto, que é o boxe. Não vou também fazer o aeróbico, que é algo que eu podia fazer, que eu não machuquei o pé, eu machuquei a mão. Né? Aí fiquei 2 meses sem treinar. O que aconteceu? Tudo que eu tinha conquistado, perdi, pô. Engordei de novo pra caramba, perdi musculatura. E beleza. E aí agora, algumas semanas pra cá, eu ganhei consciência e falei, pô, cara, machuquei a mão, não foi o pé, né? Vamos voltar à atividade aí, pô. Posso controlar a alimentação, pelo menos posso suar fazendo uma bike, fazendo um transporte, um elíptico, que algumas pessoas chamam, uma esteira, ao invés de ficar parado em casa me vitimizando porque eu machuquei a mão. Então, né? É algo que você tem que trabalhar em você, pra você ter paciência com você, né? O processo E às vezes vai acontecer, você se machucar. Não, às vezes. E desafios para travar aquilo ali. Vai acontecer. Mas você tem que estar sempre... O processo de subida, a gente às vezes derrapa, gente. Sabe? Não é um processo linear, com coisas bem seguras e firmes que você vai subindo. Não é. Sabe? Então, o nosso chamado aqui, até a nossa forma de trazer essas expansões são mais leves, mais descontraídas, justamente para que você entenda que acontece com todo mundo que quer evoluir, que quer crescer, que quer construir uma vida melhor. Só que para construir uma vida melhor, antes você precisa se tornar uma pessoa melhor, com uma mente melhor, um emocional melhor, hábitos melhores, ações melhores. E aí você realmente está coerente, apto para construir uma vida melhor. E um outro ponto muito importante, o Rafa também tinha isso, gente. Tudo aqui, ó. Mas o Rafa era, né, amor? Por isso que ele sempre vira e mexe, ele fala, se eu conseguir, exatamente. Meu amor, tu eu não consegue, sei o que é, mas deve ser isso mesmo. O Rafa, por exemplo, processo de melhorar a saúde, o corpo, a saúde do Rafa era muito fragilizada. Ele tinha uma crença muito forte sobre enfermidade, doenças e tal. E ele manifestava isso o tempo todo na vida dele. Crença na saúde de pertencimento. dele. E aí, existia fases em que ele estava, né, já começando a se alimentar bem, o corpo dele já estava melhor. Ele ainda estava acima do peso? Tava, porque é um processo. Mas ele já estava melhorando. E eu falava pra ele, amor, comemora! E ele nada. E ele fala assim, eu ainda não tô onde eu quero. Meu Deus, mas comemora! Você já está indo pra lá, você já está se tornando essa pessoa. Comemora! Olha que lindo, olha como você tá. Ele, eu ainda estou acima do peso. Então assim, gente... Comemore. Não era assim, amor? Era assim. Rabugento. Como que uma pessoa vibrando isso, se sentindo dessa forma, vai ter força para continuar? Porque se você não comemora as suas pequenas vitórias, os seus pequeninos avanços, a informação que você está dando para o seu cérebro e para as suas crenças é que nada está valendo a pena. Não está adiantando nada. Então, crie o hábito de valorizar os seus feitos. E só para quem tá se identificar mais ainda, eu queria emagrecer e quando a Júlia me convencia de comemorar, eu já tinha perdido sei lá quantos quilos. Qual era a minha comemoração? Comendo! Então vamos comemorar, vamos no rodízio de pizza. Era eu isso posso, aqui. Tô treinando. E aí eu ia, gente. A minha comemoração era isso. Eu falava, amor, tem certeza? Bora, claro, vambora. Mereço. Já tô com saudade, vambora. Eu falava, amor, mas tem certeza? Sim, senhora, vambora. Eu ia, gente.
Porque não adianta, é uma mente em construção. Se eu ficasse regulando ele o tempo todo, e olha que eu já dou uma regulada, mas é de forma sutil. Se eu ficasse regulando, ia criar uma briga. E aí, além dele se desmotivar com o avanço, ia criar um problema no meu casamento. Eu não estava disposta a isso. Então, lá eu ia. Comia com ele, ficava lá fazendo companhia, ele se lascando e me lascando, e eu me lascando. Mas a gente ia. Então, assim, divirtam-se, sabe? Se você é casada, se você é casado, chama o maridão para participar com você desse processo de construção. Julie, meu marido é turrão. Meu amor, se eu te contar quem era meu marido, o tão turrão que ele era, o tão descrente que ele era, é possível, sabe? Vá aos pouquinhos, você se modificando, você tendo paciência com você. Muitas vezes, alguém vai debochar do seu processo de reconstrução. Falar, nossa, tá diferente, nossa, tá metida. Aí você diz para essa pessoa, tô sim, eu estou insuportável. Porque as pessoas vão começar a rejeitar esse seu novo eu. Mas você precisa estar muito satisfeita. A única pessoa que realmente deve estar satisfeita com o seu novo eu é você. E aos pouquinhos, as outras pessoas, elas vão tendo que se adequar. Ou então você vai se conectar com novas pessoas que estão com objetivos parecidos ou que estão na mesma jornada ali, na mesma etapa parecida que você. Sim. E vai fazer novas amizades, vai construir novos ciclos. Sim. E se você não se sente feliz no lugar que você está, se você se sente oprimido para conquistar o que você quer conquistar e as pessoas ficam te puxando para baixo, muda de lugar, pô. Você não é obrigado a ficar aí. Não é porque você nasceu aí que você tem que morrer aí, não. Você pode... O mundo é gigante, de infinitas possibilidades. Se você não é aceito do jeito que você é ou do jeito que você quer ser num determinado lugar, muda. Porque um desses lugares que você mudar, algum lugar você vai ser aceito, algum lugar vão te amar do jeito que você é, algum lugar você vai ser muito mais feliz do que onde você está agora sendo botada para baixo. Então não é porque você nasceu num lugar, não é porque você faz parte de um ciclo de convivência com pessoas que te botam para baixo que esse é o seu destino, não. Você pode... Deus não botou ninguém aqui na Terra para sofrer. Todo mundo está aqui por algum propósito. E eu já falei, eu sempre falo quais são os 3 propósitos que eu acredito, mas todo mundo está aqui num propósito para evoluir como ser humano e atingir a felicidade do que cada um percebe que é felicidade para si. Então, não, ninguém está aqui na Terra para sofrer. Então, se você está sofrendo onde você está, muda de lugar. Ah, não tem dinheiro. Se vira, pô. Faz uns movimentos para você conseguir um trabalho em outro lugar. Enfim, existem infinitas possibilidades de verdade. Outros países no qual você vai poder chegar lá e vai conseguir trabalhar e já se bancar, dependendo do país. Existem possibilidades. Se você não está feliz onde você está, se muda. Não é porque você nasceu aí que você está fadado a morrer aí. Seja forte e corajoso. Corajosa. E corajosa. Eu falo corajosa, você fala corajoso. Isso. Eu represento as mulheres, você representa os homens. Seja forte e corajosa, sabe? Porque a vida, ela realmente precisa de movimentos. E como o Rafa disse, nós não estamos aqui para sofrer. Os desafios, eles vêm. Nos causam dor? Causam. Mas eles se tornam sofrimento porque nós vamos revivendo eles o tempo todo. Ou porque você está num ambiente que te causa dor e você não sai de lá. Então, você fica revivendo aquela dor, e aquilo se torna um sofrimento. Nós não estamos aqui para sofrer. Os desafios nos causam dor e isso vai acontecer. Mas não precisa se tornar um sofrimento. E nem deixe ninguém ficar pisando em você, não, pô. Não é porque você não atingiu o que você quer, não é porque você ainda não é o que você acha que tem que ser, que alguém pode ficar pisando em você, não. Não permita isso jamais. Seja amigo, seja pai, seja mãe, seja irmão, seja periquito ou papagaio. Qualquer pessoa, ninguém pode pisar em você. Não admita isso jamais. E se isso está acontecendo, não permita. E se você não conseguir, não tem forças para não permitir, se é uma figura de mais autoridade para você, como família, por exemplo, se muda, né? Como eu falei. Você vai ver a paz, você vai ver como que a vida ela se molda e as coisas acontecem assim, surrealmente, quando é pra gente
sair, se afastar do lugar que não tá fazendo bem pra gente. É surreal. Exatamente. E mais uma vez, seja forte e Seja corajosa. forte e corajosa. Vou embalar nosso episódio. Você já deu o like aí? Já deu. Eita, gente, eu já quero curtiu, ver. Quer dizer, o like é curtir. Já comentou. Isso aí. Já mandou pro grupo de amigos, de família. Deixem os feedbacks. Se for grupo que faz bem pra você, né? Óbvio. Não vai mandar também pro grupo tóxico, não. Manda! Gente, um grupo tóxico que desperta e se torna luz, imagina a paz. Não vai mais perturbar, né? É verdade. Manda pro grupo tóxico. Mudei de ideia. Pessoa em paz, pessoa evoluída, não perturba ninguém. Exatamente, verdade. Então manda, é teu dever. Quero ver, manda, só joga assim, ó. Gente, mandei pro grupo errado, mas não apaga. Mulher, dá pra mudar. Homens, dá pra mudar. Vocês só precisam ter paciência. Paciência e entender que a vida ela é progressiva. Aos pouquinhos, diariamente, você vai agindo de determinada forma, de uma forma diferente, e as coisas vão acontecendo de forma diferente também, tá? Respire, não pira, vai dar tudo certo, só tenha paciência na jornada. E com isso a gente embala mais um episódio do nosso Pode Despertar. E espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, curte, compartilha, manda para quem você achar que faz sentido. Isso aí. Comenta aí embaixo o que você achou, traz novas ideias pra gente. Estamos aqui por vocês e para vocês. Um beijo e até. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau. Pode rodar a vinheta aí, Filipão.